Bíblias comigo no Evangelho de Marcos, capítulo de número 3. Peço aos irmãos já desde antemão misericórdia, graça com o seu pastor, porque rinite e dor de garganta simultaneamente não é algo fácil. Então vocês verão eu, em algum momento ou outro, seja tossindo como agora, ou até mesmo fungando o meu nariz. Mas abram as Bíblias de vocês em Marcos capítulo 3 e deixem abertas. Talvez muitos de vocês, membros da igreja aqui, com certeza já ouviram a respeito daquilo que ficou conhecido como o trilema de C.S. Lewis. E o trilema de C.S. Lewis é uma ideia a partir da qual nós aprendemos quem era Jesus. Lewis faz uma pergunta: quem de fato era Jesus? Porque ele só poderia ser de três coisas uma. Ou ele era um louco, porque ele acreditava que era o Filho de Deus, Deus encarnado. Ele acreditava que fazia milagres, expulsava demônios, ou até mesmo tudo o que nós lemos no Evangelho, curas e todas as coisas que ele fazia. Mas se ele não era o Filho de Deus e acreditava de fato e de verdade nisso, ele só poderia ser biruta, louco, fora de si. Ou uma outra opção ele era com certeza um grande de um mentiroso. Porque alguém que fala que é o Filho de Deus, e não é o Filho de Deus, sabendo que não é o Filho de Deus, era filho lá de uma mulher judia do século I e de um homem lá qualquer, e que então ele arroga para si: eu sou o Filho de Deus, e eu tenho a autoridade de Deus, e eu falo por meio de Deus. Ele não era de fato o Filho de Deus, ele só poderia ser um completo de um mentiroso, porque se ele sabia que isso não era verdade, estava dizendo isso, ele era mentiroso. Mas a última opção, que é o que nós nos deparamos, é que ele de fato era o Filho de Deus. Porque ele era quem ele dizia ser, quem ele era. Jesus, ou ele era um mentiroso, ou um louco, ou verdadeiramente o Filho de Deus. Por que eu estou trazendo essa ilustração aqui nessa manhã? Porque nós vamos nos deparar nessa passagem que nós leremos, dos versículos 20 até o 35 do capítulo 3. Nós vamos nos deparar com Jesus sendo acusado, colocado rótulos nele, para que as pessoas tentassem controlá-lo e manipulá-lo, para que as pessoas pudessem controlar a narrativa a respeito dele próprio, o acusando de louco. Mas nós veremos então quem de fato Jesus é. E nós também, ao nos depararmos com Jesus, temos que escolher quem ele de fato era. Temos que nos deparar com essa verdade e dizer: ou ele era um louco, não, realmente esse homem só podia ser um louco, ou um completo mentiroso, ou então nos deparamos com a verdade: ele é o Filho de Deus. E se ele é de fato o Filho de Deus, isso muda completamente, absolutamente tudo na nossa vida. Porque como temos dito e exposto a partir do Evangelho de Marcos, os Evangelhos, Marcos, ele escreve para que nós conheçamos que Jesus Cristo é de fato o Filho de Deus, e o que ele fez em nosso favor, e como nós podemos então passar das trevas para o seu reino, de inimigos para seus amigos, parte da sua família. Sobre isso que nós iremos conversar um pouco nessa manhã, se Deus permitir. Marcos capítulo 3, versículo 20 em diante. Diz assim a palavra de Deus: então, Jesus foi para casa, e outra vez se ajuntou uma multidão, de tal modo que nem podiam crer nele. Nem podiam comer, perdão. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para prendê-lo, porque diziam: ele está fora de si. Os escribas, que tinham vindo de Jerusalém, diziam: ele está possuído por Beelzebu. Ele expulsa os demônios pelo poder do maioral dos demônios. Então, convocando-os, Jesus lhes disse por meio de parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma,
tal casa não poderá subsistir. Se Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir. É o seu fim. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os seus bens, sem primeiro amarrá-lo. E só então saqueará a casa dele. Em verdade lhes digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, visto que é réu de pecado eterno. Jesus disse isto porque diziam que está possuído de um espírito imundo. Nisto, chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor de Jesus, e alguns lhe disseram: olhe, a sua mãe, os seus irmãos e as suas irmãs estão lá fora, procurando o Senhor. Então Jesus perguntou: quem é a minha mãe? E quem são os meus irmãos? E olhando em volta para os que estavam sentados ao seu redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, aquele que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Até aí, irmãos. Que Deus abençoe a pregação da sua palavra. Amém? Com certeza, dos 15 versículos que nós lemos, aquele que mais chamou a sua atenção, aquele que você deteu os seus olhos um pouquinho mais e ficou se perguntando o que está acontecendo aqui, foi o versículo 29, onde há a menção sobre o pecado imperdoável, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Talvez essa seja uma das passagens, um dos versículos, que mais causam medo e ansiedade nos crentes ao longo dos séculos, nos crentes que se preocupam com o seu relacionamento com Deus, que se perguntam: será que eu cometi o pecado imperdoável? Será que isso que eu fiz foi pecar contra o Espírito? Que são cheios de dúvidas e medo em relação a isso. Mas a boa notícia do Evangelho é que nós podemos encontrar graça de Deus nos lugares mais inesperados na nossa vida. Inclusive, nessa passagem. Essa passagem é um bom exemplo disso, onde nós encontramos a graça de Deus para nós. Essa passagem que nós lemos, ela apresenta mais um dos conflitos de Jesus com os líderes religiosos da sua época. Até então, os líderes religiosos, eles estavam reagindo a Jesus. Eles estavam entrando em conflito com ele de forma reativa. Jesus falava uma coisa: filho, seus pecados estão perdoados. E eles, nos seus corações, ficavam se questionando: como esse homem pode perdoar pecados? Ele fazia alguma coisa que aqueles homens ficavam se questionando. Os seus discípulos colhiam espigas no sábado, e os líderes religiosos chegavam e diziam: por que os seus discípulos colhem espigas no sábado? Não é permitido, segundo a nossa tradição, segundo o nosso costume. Mas agora, eles pararam apenas de reagir. Vieram escribas, ou seja, mestres da lei, líderes religiosos de Jerusalém, a capital. E eles começaram a acusar Jesus, a rotulá-lo de estar agindo em parceria com Satanás. Toda essa passagem aqui, ela gira em torno da origem do poder de Jesus para realizar milagres, para curar os doentes e para expulsar os demônios. Como os líderes religiosos, irmãos, não podiam dizer que eles não estavam vendo o que Jesus estava realizando. Não é como se um João ninguém aparecesse naquela aldeia, naquela cidade, e então ele fosse alegadamente curado de alguma coisa que ninguém poderia notar a diferença. Não, e depois ele ia embora e ninguém nunca mais via. Num suposto, num falso milagre. Não, aquelas pessoas estavam vendo a Maria, o José, o Pedro, aquelas pessoas que não viam, que não enxergavam porque tinham os seus olhos enfermos, que tinham problemas, como o homem da mão ressequida, que não podia utilizar a sua mão, serem curados. Aquelas pessoas viam pessoas possuídas por espíritos imundos, incontroladas, com uma ordem, uma palavra, recuperando a sua sanidade e a sua compostura. Aqueles líderes religiosos, eles não poderiam alegar que não estavam vendo o que Jesus estava fazendo. Então, qual é a estratégia deles?
não podendo negar o que estava diante dos seus olhos, a realidade palpável, as pessoas, as multidões vindo e afluindo, sendo curadas e transformadas. Eles então rotulam Jesus como agindo pelo poder do diabo. Eles olham para Jesus e tentam manipular a narrativa, controlando de onde vinha o seu poder. Não, esse homem não faz nada de acordo com Deus, porque ele não age segundo as nossas tradições e como nós esperamos, mas pelo poder do diabo na vida dele. Mas qual é a verdade? E é o tema da mensagem nessa manhã. A verdade aqui é que ninguém é capaz de controlar Jesus e amarrá-lo em um rótulo. Não. Pelo contrário, Jesus é quem amarra o homem forte, Satanás, e liberta os seus cativos para se tornarem filhos e filhas de Deus. Ninguém pode controlar e amarrar Jesus em um rótulo. Pelo contrário, ele é quem amarra o homem forte, que é o diabo, o nosso inimigo, e nos liberta então do seu poder, do seu cativeiro, para sermos filhos e filhas de Deus. Essa verdade nós vemos em 2 pontos aqui, nessa passagem. E o primeiro ponto deles é que Jesus é aquele que amarra e derrota o homem valente, que é Satanás. E nós vemos isso nos versículos 20 a 30. Nós temos nessa passagem, meus irmãos, rótulos sobre e tentativa de controle sobre Jesus. Tanto da parte dos religiosos, dos líderes religiosos da época, quanto dos familiares de Jesus. É verdade que nós, como seres humanos, rotulamos os outros. Né? Fulano é tal coisa, pensem politicamente, fulano não é tal coisa ou fulano é outra coisa. Nós gostamos de colocar rótulos nas pessoas. Isso nos ajuda com os nossos preconceitos e a forma de lidar com o mundo. E as pessoas, em relação a Jesus, elas também reagiam de diversas maneiras e de diversos espectros. Então elas rotulavam Jesus para tentar controlar a narrativa a respeito dele, sejam os seus familiares ou os líderes religiosos da época. E o que Marcos está nos mostrando aqui? Ele está nos mostrando que, mais uma vez, assim como na passagem do domingo passado, nós temos mais uma vez 2 grupos em relação a Jesus. Aqueles que se opõem a ele e tentam controlá-lo mediante rótulos e narrativa, sejam os líderes religiosos ou seus parentes, ou aqueles que fazem parte do círculo íntimo de Jesus, que são parte da família de Jesus, que o obedecem e que o seguem de acordo com a sua vontade. Bom, é importante que eu explique para vocês aqui que nós temos nessa passagem 3 momentos. Numa técnica literária que o autor do evangelista se utiliza aqui para nos comunicar essa verdade de 2 grupos se opondo a Jesus e tentando controlá-lo. É o que os teólogos, os eruditos vão chamar de técnica de narrativa de sanduíche. Pensem no sanduíche, nós temos um pedaço de pão, nós temos um recheio, nós temos outro pedaço de pão. Então nós colocamos tudo junto e nós comemos. E é exatamente o que Marcos faz literariamente aqui nessa passagem. Ele inicia a passagem nos descrevendo, percebam, Jesus e a sua família. Ou seja, a família de Jesus estava vindo até ele com a intenção de prendê-lo, porque o consideravam fora de si. De repente, a família de Jesus sai de cena e entram outras pessoas, também em oposição a Jesus, os líderes religiosos. E no fim, nós voltamos à família de Jesus, que está fora da casa onde Jesus está, chamando ele para então prendê-lo e levá-lo para casa. Nós temos aqui uma relação de oposição a Jesus. Familiares, líderes religiosos, familiares. É como se os familiares fizessem o pão do sanduíche e os líderes religiosos o recheio nessa técnica literária aqui que Marcos está fazendo. E por que isso é importante? Para que nós entendamos o que Marcos está nos comunicando aqui. Então ele nos conta que os parentes de Jesus foram visitá-lo vindos de Nazaré. Lembre-se, Jesus de Nazaré. Nazaré era uma cidade na Galileia, ao norte de Israel. Era de lá que Jesus era originário. E ele tinha se mudado para Cafarnaum, logo no início do seu ministério, e possivelmente tinha sua base na casa de Pedro, onde ele estava agora, e as multidões estavam o cercando. Então, eles vieram de Nazaré porque estavam ouvindo tudo que Jesus estava fazendo, porque a fama dele estava se espalhando.
Marcos nos diz que era tanta gente, mas tanta gente desesperada por cura, por libertação, e que ia até o encontro de Jesus, que a casa de Pedro deixou de ser uma casa. Não havia mais sala, não havia mais quarto, não havia mais espaço de cozinha, não havia mais lugar algum para sequer se preparar uma refeição. Jesus não conseguia sequer comer. Tamanha era a multidão que afluía até a casa onde ele estava. Todo lugar tinha se transformado num mar de gente. E as pessoas afluíam lá fora ainda, esperando a sua oportunidade de entrar e ouvir Jesus ensinar e serem curados. Mas os parentes de Jesus, eles não estão indo visitá-lo porque eles ouviram essas grandes coisas a respeito dele, de curas e libertações e do seu ensino. Eles não vão para saber como ele está, para tomar chá da tarde com Jesus. Não, eles vão para prendê-lo. Porque eles ouvem essas coisas e pensam que ele está louco, fora de si, biruta, lelé da cuca, como você quiser chamar. Eles achavam que ele estava completamente louco. Eles estão indo até Jesus com a intenção de prendê-lo. Cena 1. Cena 2. Entram então em cena agora os líderes religiosos vindos de Jerusalém, que é a segunda forma de oposição a Jesus. Lembre-se do sanduíche, nós estamos agora no recheio. Estamos colocando o recheio. Marcos está nos explicando as coisas. Os mestres da lei, como eu disse, eles não conseguem negar o poder de Jesus, que era patente, que era visível. Então eles começam a argumentar que as obras de Jesus, numa sacada de mestre deles, eles pensam, é realizada pelo poder do diabo. Ele está unido ao poder das trevas. É o poder dos demônios que está com ele. E eles usam uma palavra aqui que é Beuzebu. Beuzebu era um deus pagão adorado pelos filisteus, que era muito popular no contexto da época. Então, ele era considerado pelos judeus, então, na união de duas palavras, Baal e Zebu, né, que fazia uma brincadeira com o senhor das moscas, no sentido de senhor de coisas impuras, podres, sabe? Algo assim. Então, os judeus, eles usavam esse nome, Beuzebu, para denominar o chefe dos demônios. O que eles estão dizendo aqui, meus irmãos? Eles estão dizendo que esse homem não é de forma nenhuma vindo da parte de Deus. É uma enganação, é uma fraude, é um embuste. Ele está mancomunado com os demônios. Tudo que vocês estão vendo é a ação do demônio na vida dele. Não se iludam. Ele age pelo poder dos demônios, pelo poder de Beuzebu, o maioral dos demônios. Ele e o chefe dos demônios estão aqui, ó, amiguíssimos, íntimos, parceiros. Qual é a resposta de Jesus? Jesus responde a eles em parábolas. Jesus, ele explica que se uma nação ou uma família estiver em conflito, o país ou a família não pode subsistir. Imagine, pensem só, irmãos, nós temos ao longo da história vários exemplos de nações que entram em guerra civil. Guerra civil é quando nós temos grupos de pessoas lutando umas com as outras pelo poder para tomar o controle político e militar. O que acontece com essas nações quando elas começam a guerrear entre si em guerra civil? A pobreza começa a ficar extrema. A falta de recursos, ela se torna nítida. A violência, a morte, já não há mais uma nação, mas somente uma sombra de o que é uma nação. E aquilo que surge depois do vencedor do conflito é algo completamente distinto e diferente. É isso que Jesus está dizendo. Uma nação em guerra civil não subsiste por muito tempo. Então como é que vocês estão dizendo que eu estou em parceria com o diabo e seus anjos? Porque se ele estivesse lutando contra si mesmo, seu reino não subsistiria, não duraria muito tempo. Pensem só, irmãos, em uma família onde o casal, os líderes, estão em constante conflito. Estão sempre se bicando, como nós dizemos aqui no Rio Grande do Sul. Estão sempre brigando um com o outro. Estão sempre em conflito. Sabe? Pedra batendo com pedra. O que acontece? Uma hora, essa família acaba. Uma hora, alguém se cansa, pega as suas coisas e vai embora. Ou seja,
Se uma família estiver em constante conflito, ela não vai durar muito tempo. Pensem só em um reino onde os filhos do rei estão lutando contra si para ver quem vai herdar. Então eles perdem força política, eles perdem força militar, e vêm outros de fora, de uma outra dinastia, de um outro grupo, e tomam o poder, a força, e então começam a governar. Nós vemos isso ao longo da história, durante muitos e muitos séculos. Jesus está dizendo exatamente isso por parábolas aqui. Como? Vocês acham que são gênios, que vocês tiveram uma resposta genial, mas me expliquem como isso pode ser. Se na história humana as coisas não funcionam dessa forma. O diabo não pode estar também lutando contra si próprio, porque senão ele não pode subsistir. Jesus, irmãos, está dizendo para eles aqui que não, isso não é verdade. Eu vim proclamar e trazer e inaugurar o reino de Deus. Mas ele diz mais também. Ele diz que ninguém pode entrar na casa de um homem valente e roubar os seus bens. Pensa só num homem forte, em alguém aí forte. Pensa num homem violento, num homem com uma arma na sua casa. Ninguém em sã consciência entraria de dia, apenas à luz do dia, com esse homem em casa e tentaria roubá-lo. O fim seria trágico, não para o homem, mas para quem tivesse essa ideia. Jesus está dizendo que a sua chegada, o seu reino, a proclamação do Evangelho é como se ele fosse mais valente que o homem valente. E ele entrou na casa do homem, o amarrou, e está agora então o saqueando, roubando os seus bens. Jesus está dizendo, ninguém pode me prender numa narrativa. O que vocês estão fazendo não é verdade. Eu não vou ser controlado por vocês. Não vou ser controlado pela narrativa de vocês. Eu sou quem controla as coisas aqui. Eu estou no controle da narrativa. Eu sou o homem mais forte que o homem valente. Eu estou amarrando e saqueando os seus bens. Olhem para o meu ministério. Toda a cura que Jesus realiza, toda a libertação que Jesus realiza, todo o ensino de Jesus é uma prova que ele está amarrando, derrotando os poderes das trevas e saqueando os seus bens, ou seja, aqueles seres humanos que são escravos do seu poder, subjugados por causa do seu pecado, estão debaixo do seu reino, do seu poder. Então, Jesus, irmãos, com a sua pessoa, ele é aquele que amarra o diabo e os seus anjos para poder, então, transportar as pessoas das trevas para o reino de Deus. Talvez você já tenha até utilizado ou ouvido a famosa frase do evangeliquez brasileiro do "está amarrado", né? Ou talvez já viu frases de carro, alguma coisa. Não, irmãos, nós não amarramos nada, não fazemos nada. Jesus é mais forte do que o homem valente. E é ele quem amarra o diabo. E o diabo está, então, restringido, aprisionado, para que o evangelho possa ser proclamado, para que a palavra de Deus possa gerar frutos e nós possamos crer. Mas aí, então, nós podemos perguntar, por que o mal ainda persiste? Porque nós olhamos lá fora e vemos tanto mal, se o valente, que é Satanás, já está amarrado. Pense em um exemplo da natureza. Uma cobra, por causa da forma como ela é constituída, os seus órgãos sensíveis ao calor, que são capazes de detectar uma presa ameaçadora, uma presença ameaçadora mesmo depois da morte. Pensem só, se você cortar a cabeça de uma serpente, algumas horas após você cortar a cabeça dela, ela pode ainda picá-lo. E se ela for uma serpente venenosa, ela pode causar dano a você. Ela age dessa forma instintivamente, porque os seus órgãos são constituídos de tal forma que ela sente o calor e a presença ameaçadora, então ela reage instintivamente mesmo depois de morta. Por que eu estou dizendo isso? Porque embora Satanás já tenha sido derrotado por Jesus em seu ministério, e sobretudo na cruz, ele não age como se tivesse sido derrotado e destruído. Ele não reconhece a sua derrota. Ele não joga a toalha, ele não joga limpo. Ele não reconhece a sua derrota. A cabeça do mal já foi esmagada. Já está derrotado.
mas ele ainda pode criar sérios problemas e turbulência na nossa vida e no nosso mundo. E é isso que nós vemos. A ação, ainda que limitada, do mal no mundo. É por isso que nós devemos prestar atenção aos avisos da Escritura sobre batalha espiritual. É por isso que nós devemos, sim, prestar atenção. Nós batalhamos contra as potestades demoníacas nas regiões celestiais, que nós temos que vigiar, mas ao mesmo tempo nós temos que nos lembrar que Deus já iniciou a sua obra, que já esmagou a serpente debaixo dos seus pés. Ele irá completá-la em breve, porque ele promete, irmãos, que em breve, como nos diz Paulo em Romanos 16, 20, em breve ele esmagará a cabeça de Satanás debaixo dos pés de vocês. Jesus é mais valente que o diabo, é mais forte que o valente. Ele tem poder, então, para amarrar Satanás. Jesus venceu e amarrou Satanás e o seu poder. Bom, isso não significa que ele está inativo, como eu já disse, mas que ele não tem autoridade e poder para agir de forma autônoma. Por mais forte que o diabo, que Beelzebul, o maioral dos demônios, seja, ele não tem poder para impedir os acontecimentos, a ação de Jesus. Por quê? Porque Jesus já o derrotou, ele está amarrado. O seu poder está seriamente diminuído pela vinda e obra de Cristo. Irmãos, Jesus venceu o diabo no deserto. Jesus venceu o diabo na cruz. E em breve Jesus o derrotará por completo, quando ele voltar e fizer novas todas as coisas. Na cruz, Jesus triunfa sobre os poderes das trevas. Satanás agora é um inimigo, sim, mas limitado, amarrado. Está debaixo da autoridade e do poder de Cristo, o Senhor. Por isso nós não precisamos andar amedrontados, querendo discernir os poderes das trevas e conhecer nomes e saber coisas e controlá-los. Não, aquele que sabe dessas coisas já venceu, já tem o controle. Nós precisamos confiar e andar de acordo com a sua vontade para a nossa vida. Mas Jesus não só amarra Satanás, ele o despoja dos seus bens, como eu já disse. Ele arranca das suas mãos os cativos. O poder que está em Jesus é maior do que o poder de Beelzebul. Com o poder do Espírito de Deus, Jesus age para libertar os cativos das mãos do diabo. Um teólogo ele diz o seguinte, que os milagres de Jesus, longe de serem provas do domínio de Beelzebul, como os líderes religiosos daquela época estavam insinuando, como se o diabo fosse o grande capacitador, são profecias da condenação dele. São bens sendo saqueados da casa do valente. Cada cura, cada milagre, cada liberto, são como que bens sendo destituídos deste valente e da sua casa. Mas Jesus ele não para por aí. Ele diz também que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito não terá perdão. O que significa blasfemar contra o Espírito no versículo 29? Blasfêmia contra o Espírito é a atitude consciente e deliberada de negar a obra de Deus em Cristo, pelo poder do Espírito, e atribuir a Cristo o que Cristo faz, pelo poder do Espírito de Deus, ao poder de Satanás, do diabo. A blasfêmia constitui-se no fato de afirmar categoricamente que o poder que age em Cristo não é do Espírito de Deus, mas é do diabo, das trevas. É afirmar que Cristo não está apenas possesso, então. Pensem só, Cristo estava libertando pessoas aprisionadas, possuídas por demônios. Agora as pessoas estão dizendo, não, na verdade, ele está possuído por demônios. Porque ele está agindo de acordo com o poder das trevas, do Beelzebul, o maioral dos demônios. É afirmar que Cristo está possesso, mas também é afirmar que ele é aliado do diabo, que ele não está batalhando contra ele. Pelo contrário, é tudo uma encenação. Isso é o pecado contra o Espírito, a blasfêmia contra o Espírito. E por que essa blasfêmia não pode ser perdoada, nos diz o texto? Porque aqueles que a cometem dizem que
Jesus é ministro de Satanás. Dizem que Jesus é servo do diabo, que a fonte do seu poder não é o Espírito Santo, mas Beelzebul, o maioral dos demônios. É imperdoável porque as pessoas que dizem isso rejeitam o Espírito de Cristo, agindo por meio dele, dizendo que o Salvador é filho do diabo e age de acordo com o seu poder. É imperdoável porque é um pecado consciente, intencional e deliberado de atribuir a obra de Cristo ao diabo e ao seu poder. É resistir no coração a sua obra. E sem a obra do Espírito nós sabemos que é impossível arrependimento e fé. É por isso que o pecado de blasfêmia contra o Espírito é imperdoável. Mas nós temos que perceber algo aqui, muito importante. Jesus está falando especificamente dos escribas, dos líderes religiosos, cujo coração está endurecido, que estavam ultrapassando os limites ao se opor a ele, agora acusando de ser servo do diabo. Opondo-se a Deus, então, e acusando-o de agir de acordo com Satanás, amando de Satanás. Eles tinham um coração hostil contra Jesus, contrário a Deus e a sua obra. Eles eram contrários à pregação do Evangelho, às boas novas que Deus estava realizando em Jesus. Isso é importante, irmãos, porque Jesus está falando especificamente dessas pessoas. Eu nunca conheci ninguém, toda a minha vida cristã, firme na fé, cheio da graça de Deus, que tenha pensado que cometeu o pecado contra o Espírito. O pecado imperdoável. Por quê? Porque essas pessoas sabem que Jesus não está falando delas. Jesus não está falando de mim e de você como verdadeiros cristãos. Olha, cuide-se, mesmo sendo cristão, você pode pecar contra o Espírito, isso não vai ser perdoado jamais. Toda obra que eu fiz na sua vida, então, irá por água abaixo. Então, cuide-se. No final das contas, depende de você não cometer esse único pecado exclusivamente. Não fala da nossa condição, do nosso próprio pecado. Fala sobre os escribas. Lembre-se disso sempre. Por isso, tenha esperança e alegria e fique confortado de que você não cometeu o pecado contra o Espírito Santo e jamais cometerá se estiver em Deus, firme, cheio de graça, porque a sua consciência jamais permitirá. Ou melhor, Deus agindo na sua consciência jamais permitirá, o impedirá. Se eu fizer uma pesquisa aqui agora, e você crê em Jesus, você deposita a sua fé nele, e eu perguntar numa pesquisa, você confirma de livre e espontânea vontade que Jesus e tudo que você lê nos evangelhos é na verdade o poder do diabo em ação? Você marcará categoricamente um não. Porque se você não vai conscientemente atribuir a obra de Deus na sua vida, nos evangelhos, na vida daqueles que você conhece e ama, a obra do diabo. E é exatamente isso que os fariseus estavam fazendo, irmãos. Isso é se opor a Deus de tal forma que não é permitido arrependimento e fé. Percebam, Jesus diz antes de falar do pecado imperdoável, todo pecado será perdoado aos filhos dos homens. Aqui ele está falando conosco. Porque Deus não nega perdão a ninguém. As pessoas não serão perdoadas porque Deus não. Fulano de tal, não perdoou. Ele veio, ele se humilhou, ele confessou, mudou de vida. Não, mas ele não perdoou. Deus não nega perdão a ninguém. As pessoas não serão perdoadas e sofrerão um juízo eterno porque elas não se arrependerão, não confessarão e não dobrarão seus joelhos aos pés da cruz. Mas então nós acabamos a segunda cena e nos voltamos agora para a terceira cena, que é a continuação da cena de número 1. E temos aqui o segundo ponto principal dessa manhã. Os filhos de Deus são aqueles que fazem a vontade de Deus. Versículos 30 a 35. Finalizando a técnica de sanduíche que Marcos está utilizando aqui, de colocar uma história dentro de uma história para explicar o contexto mais amplo da oposição a Jesus, do controle de narrativas, do controle da pessoa de Jesus. Nós voltamos agora, então, à família de Jesus. Eles finalmente chegaram para prender Jesus,
Marcos nos diz. E quando eles chegam, eles podem verificar também com seus próprios olhos o que os outros reportaram a eles. As multidões iam de fato até Jesus. Ele os curava. Pessoas com espíritos imundos eram libertas. Ele estava ensinando com uma autoridade jamais vista, não como os escribas e como os mestres da lei, mas como alguém que tinha poder e autoridade. E eles se tornam então incapazes de chegar até Jesus por causa da multidão. O que eles decidem fazer? Nós vamos mandar um recado para Jesus. Vamos mandar um recado para ele. Com certeza, ele vai parar tudo o que ele está fazendo. Afinal, temos aqui a mãe, os irmãos e as irmãs de Jesus. Ele vai parar tudo o que ele está fazendo para vir nos atender. Mas lembre-se, os parentes de Jesus não querem tomar chá da tarde com ele. Não querem celebrar aquilo que ele está fazendo. A vinda deles não era amistosa. Eles queriam exercer controle sobre Jesus. Eles queriam prender Jesus. Eles estavam preocupados, sabe com o quê? Com a sua própria reputação. Com o nome da sua família, da sua cidade. Porque eles pensavam que Jesus estava fora de si, literalmente louco. Então era dever deles prendê-lo, levá-lo para casa e guardar o bom nome da família. É claro que a família de Jesus se importava com ele, o amava, mas também se importava com a sua própria reputação, tinha os seus próprios interesses. E é isso que nós temos em jogo aqui. Os interesses de Jesus e do reino de Deus, e os nossos interesses em conflito, querendo prender Jesus, querendo controlar Jesus, querendo rotular Jesus e agir dessa forma em relação a Jesus. Talvez ter os líderes religiosos o acusando de ser alguém, possuído pelo diabo e agindo de acordo com o poder do diabo foi demais para eles. Não, agora não. Agora a gente tem que prender esse homem. Não, já é demais para o bom nome da nossa família. Nós vemos a resposta de Jesus, que não é atendê-los. Só que hoje nós não temos tanta importância a essa resposta, porque nós temos filhos, eles crescem, se tornam adultos, vão atrás de uma profissão, mudam de cidade, mudam de estado, mudam de país, nos reunimos, quem sabe, na Páscoa, no Natal, ou nas férias em família uma vez por ano, ou se nós tivermos sorte, uma vez a cada 5 anos, dependendo da família que nós temos. Nós não damos valor à nossa família, nós não damos valor às pessoas que nos criaram, o nosso sangue, mas na cultura hebraica, a família era a base de tudo, tanto da economia quanto da moral também. E permeava todas as áreas da vida, todos os aspectos da vida, incluindo a religião. Os judeus chamavam o seu Deus, o Senhor, de o Deus dos meus pais. O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, dos nossos antepassados. Não à toa, irmãos, nós temos várias genealogias na Escritura. Porque os judeus se importavam com a sua origem, com a sua família, com o seu bom nome. Então, se afastar da sua família era como perder a sua própria identidade. Era como se afastar de Deus, do povo de Deus, e não ser ninguém. Então, os familiares de Jesus, nessa cultura, nessa visão, mandando um recado para ele, eles esperavam que ele parasse tudo e ele desse honra à sua família. Mas a resposta de Jesus é chocante para eles e para todos que estão ali. E deve ser para nós também aqui. Qual é a resposta de Jesus? Ele não abandona tudo o que ele está fazendo para atender ao chamado da sua família. Ele não deixa de realizar a obra de Deus para ser manipulado pela sua família. Lembre-se, eles queriam prendê-lo, controlar Jesus. É claro que Jesus os amava e os respeitava. Lembre-se da sua crucificação, ele olha para sua mãe e diz, mulher, eis aí o teu filho, falando em relação ao discípulo amado, João. Filho, eis aí a tua mãe. Ele se importava com ela, mesmo na sua morte, no momento de agonia e dor inimagináveis, recebendo a ira de Deus sobre ele. Ele se importa com a sua mãe. Com a mulher que Deus usou como instrumento para trazê-lo à existência como ser humano. Mas ele não se deixa controlar por ninguém, nem mesmo pela sua família. Para Jesus é mais importante honrar o seu Pai celestial do que a sua família terrena. Então ele aproveita
essa oportunidade para definir a nova família que ele veio criar pelo poder e a autoridade de Deus, que é a igreja, que é o novo povo de Deus, que ele está construindo ainda hoje aqui, em nós, em pessoas ao redor do mundo. Ele diz que todo aquele que faz a vontade de Deus, olhando para aquelas pessoas. Imaginem só o quão chocante deve ter sido isso. Quem é minha mãe? Quem é meu irmão? Quem é minha irmã? Todo aquele que faz a vontade de Deus, que está sentado aos meus pés, ouvindo e crendo, é meu irmão, minha mãe e minha irmã. Nós temos aqui, irmãos, um convite de Jesus para participar da família que ele está construindo. E para participar da família de Jesus, você não pode estar de fora, em oposição a ele, tentando controlá-lo, tentando exercer controle sobre ele, o rotulando para que as coisas fiquem mais fáceis para você. Você precisa estar dentro, assentado aos pés dele, seguindo, deixando-o ter a autoridade final na sua vida. O povo que Jesus está criando é a igreja, a família de Deus. Não à toa nós nos chamamos de irmãos e irmãs, porque nos tornamos filhos e filhas de Deus, por meio de Jesus, nosso Senhor. Nós queremos controlar Jesus também. Nós queremos que Ele faça e nos dê aquilo que nós queremos. Nós queremos ir até Ele cheios de razão, cheios de objetivos. E usamos Ele, colocando rótulos sobre Ele, tentando exercer controle sobre Ele. Não em oposição, porque nós dizemos que o amamos e o seguimos, mas na verdade nós estamos contrários a Ele. Pense, por exemplo, se você pensa na igreja como meramente opcional, e vem à igreja, sabe-se lá Deus quando? Um domingo sim, 54 não. E você se acha filho ou filha de Deus. Você está tentando exercer controle sobre Jesus, pagando os seus votos e fazendo o mínimo para que Ele possa lhe abençoar. Estar dentro da casa não significa nada. Estar fora da casa não significa nada. Temos que estar assentados aos seus pés, com a nossa lealdade a Ele, sendo conduzidos pela sua autoridade. E que a sua autoridade seja a autoridade final na nossa vida. É por isso que ele vai dizer em outra passagem: quem ama a sua família mais do que a mim, não é digno de mim. Ah, irmãos, como é fácil retroceder. Ou perverter as coisas. Mudar rótulos, tentar controlar as coisas, quando outros, especialmente aqueles que nós amamos e respeitamos, eles nos pressionam. De fato que você vai à igreja, de fato que você é crente, você não faz isso, você vive dessa forma, você acredita em Jesus. Como é fácil nós retrocedermos. Mas o convite para fazer parte da família de Jesus é depositar a sua lealdade totalmente e somente nele. É um convite para seguir a Jesus, para estar próximo dele, para ter um relacionamento com ele, mesmo que os outros pensem que estamos loucos e nos abandonem, mesmo que a nossa família nos abandone. No final da passagem, a técnica de sanduíche de Marcos, ela nos revela que ou nos opomos a Jesus e tentamos controlá-lo, ou nós fazemos parte da família de Jesus. Ou nos opomos a Jesus e tentamos controlá-lo, rotulá-lo, não importando a nossa posição, seja de membros da família, seja de líderes religiosos, seja de curiosos. Ou depositamos a nossa lealdade, a nossa confiança, a nossa fé, a nossa vida por completo aos seus pés, nele. Marcos está nos perguntando: de que lado você está? De que lado você quer estar? De que grupo você quer fazer parte? Do que estão de fora ou da família de Jesus que ele está construindo? Qual rótulo nós vamos colocar sobre Jesus? Louco? Mentiroso? Um judeu excêntrico? Uma invenção?
ou nós vamos confiar nele? Não tentar controlá-lo e reconhecê-lo pelo que ele é. O Filho de Deus que veio para dar a sua vida em nosso resgate. Jesus, irmãos, ele é o Senhor dos poderes demoníacos também. As forças das trevas não o controlam ou impedem a sua ação. Pelo contrário, ele é quem derrota Satanás. É isso o que os seus exorcismos representam, as suas curas, os seus milagres, a derrota definitiva do diabo e das suas hostes. Portanto, se você faz parte da família de Jesus, se você é crente, Jesus e a sua obra é em seu favor. Você não precisa ficar aprisionado com medo do diabo, dos seus anjos, ou também com medo de pecar contra o Espírito e perder a sua salvação. Agora, se você não é cristão, ele tem poder para libertá-lo do poder das trevas, porque ele é mais forte do que o diabo. Ele tem poder para fazer você experimentar a sua graça e fazer parte da sua família. Transportá-lo e dar-lhe um lugar à mesa. Jesus é o Salvador gracioso que perdoa os nossos pecados. Essa passagem não é sobre se cometemos ou não o pecado contra o Espírito, mas é sobre a graça que nós encontramos no perdão de pecados de Jesus. É a graça que nós encontramos no poder dele, amarrando o valente e nos dando liberdade por meio do Evangelho, nos reconciliando com Deus. Perceba a imensa misericórdia de Deus quando Jesus escreve: tudo, absolutamente tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que eles proferirem. Ele perdoa todos os nossos pecados. Não importa o quão fundo você foi no lamaçal do pecado, não importa o quão fundo você se enfiou na noite escura do pecado, o sangue de Cristo, vertido na cruz, nos purifica de todo o pecado. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Deus perdoa, sim, todos os nossos pecados contra ele e contra o próximo. Os pecados mais horrendos que você cometeu podem ser perdoados. Pense em Manassés, que era feiticeiro e assassino, e se arrependeu e foi perdoado. Pense em Nabucodonosor, um rei déspota e sanguinário, que sofreu o juízo de Deus, se arrependeu e foi perdoado. Pense em Davi, e na sua vida de assassinato, adultério e morte, mas ele foi perdoado. Pense em Saulo, matando e perseguindo os cristãos, mas ele foi convertido e perdoado. Pense em Maria, prostituta, possessa por demônios, mas perdoada e transformada. Você também pode ser perdoado e transformado. A palavra de Deus diz que aqueles que acreditam em Jesus se tornam novas criaturas. Eis que tudo se faz novo. As coisas velhas se passaram. Você precisa apenas de arrependimento e fé. As dádivas do Evangelho de Jesus Cristo. E a boa notícia do Evangelho é que o perdão é possível por causa da obra de Cristo na cruz, em seu favor. Arrependa-se e creia. Você pode encontrar a graça de Deus no mais profundo vale aonde você se encontra. Você pode encontrar a graça de Deus e voltar-se para Deus. Arrependa-se e creia. Hoje, ou você escolhe fazer parte da família de Deus, estar aos seus pés, ter a sua lealdade com Jesus, ou estar em oposição a Ele, buscando rotulá-lo e controlar a narrativa a respeito dEle. Aonde nós queremos estar? De que grupo nós queremos fazer parte? Amém? Vamos orar? Se você pudesse colocar de pé. Eu olho para